De olho no Palmeiras, Cruzeiro se prepara na Toca 2. Lautaro na mira do Internacional. A Raposa confirmou que tem interesse em Matheus Gonçalves do Flamengo. E tudo isso você acompanha a partir de agora, comigo, Henrique Nezé. O Cruzeiro se reapresentou hoje, terça-feira, já mirando o Palmeiras no final de semana. O destaque fica para Matheus Pereira, que cumpriu a suspensão no jogo contra o Fortaleza e já está à disposição do Léo Jardim para enfrentar o Verdão no próximo dia 1º. Baixa para esse jogo é Vidjalba, que tomou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar a próxima partida da Raposa. Mas aí fica aquela coisa, né? Vai entrar com Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, tenho certeza que vai dar conta do recado. Jonathan Jesus é um cara que veio, né, em uma ascensão muito boa no Cruzeiro, depois perdeu a posição para o Vidjalba, mas ele vem buscando aí a cada jogo a posição de titular. Não é à toa que contra o Vila Nova fez seu primeiro gol, tá todo empolgado. Então a gente espera que Fabrício Bruno, junto ali com Jonathan Jesus, vai dar conta do recado, vai dar conta de parar esse ataque do Palmeiras. O Cruzeiro, antes de enfrentar o Palmeiras, tem o duelo com o União Santa Fé. O último jogo aí da Sul-Americana, ou seja, todo mundo colocando aí como um treinamento de luxo, mas é aquela coisa, né? Poderíamos estar brigando ainda, né, pelo segundo lugar ali da Sul-Americana. Mas, de acordo com tudo que o Cruzeiro passou logo nesse primeiro semestre, essa confusão, o time ainda Leonardo Jardim, aquela bagunça, é resultado e reflexo de tudo que foi de ruim, né, nesse início do ano, que está respingando agora no Cruzeiro, que vai ficar de fora da próxima fase da Sul-Americana. Mas isso aí foi até bom. Foi bom porque o Léo Jardim pôde colocar os caras para poder treinar, descobrir quem que era o elenco ali e menos uma competição e a gente poder focar aí no Brasileiro, na Copa do Brasil, já tá de bom tamanho. Mas o Cruzeiro deve entrar com um time reserva amanhã. Creio eu que a escalação para o jogo de amanhã deve ser Léo Aragão, o William, uma vez que o William jogou contra o Fortaleza, mas o Fagner está se recuperando, então eu imagino que o Léo Jardim vai preservar ele para o jogo contra o Palmeiras. Então eu imagino que o William deve fazer a lateral direita amanhã, Jonathan Jesus deve ser um zagueiro e o Vidjalba deve ser o outro zagueiro no jogo de amanhã contra o União Santa Fé. Por quê? Porque o Vidjalba vai ficar suspenso para o jogo contra o Palmeiras. A gente sabe que o Léo Jardim gosta da intensidade, dos jogadores todos estejam no mesmo número de jogos, no mesmo número de treino, então eu imagino que o Vidjalba vai jogar amanhã. Lateral esquerda deve ser o Cauã Prates, porque o Kaique deve folgar, tem jogado bastante, se desgastando, então vai poupar ele para o jogo contra o Palmeiras. Meiuca eu imagino que seja o Wallace, o Eduardo e o Murilo Hickman. Eu acho que fecha com esses três aí. Na frente deve ser Lautaro, Bolassi e Gabigol. Mesmo que o Gabigol tenha jogado contra o Fortaleza, imagino que ele deve jogar amanhã contra o União Santa Fé. O Léo Jardim vai misturar bem esse time, então essa é a minha opinião, imagino que ele deve entrar com esse time. Com certeza ele vai querer poupar, porque esse jogo contra o Palmeiras tá valendo aí, ó, briga pelo título. Então é muito importante o Cruzeiro manter essa invencibilidade dentro de casa, mostrar para o Palmeiras quem é que manda aqui em Minas Gerais é o Cruzeiro, que ainda nós temos todo um segundo turno, né? Depois dessa data FIFA, o campeonato vai começar, e ganhar esses 3 pontos dentro de casa é fundamental. Então eu imagino que o Léo Jardim vai poupar sim a maioria dos titulares, deve entrar com esse time misto que eu tô falando aí, mais ou menos, se não for isso, é bem parecido com isso, porque eu não imagino que ele vai desgastar um Fabrício Bruno, o próprio Kaique, né, o Romero, um jogo que, infelizmente, na Sul-Americana não vale mais nada, né? É somente aí um treinão de luxo, infelizmente, porque eu queria muito estar passando para essa próxima fase da Sul-Americana, mas infelizmente não deu, né? Agora Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Lautaro Dias na mira do Internacional. De acordo com o que foi divulgado pela imprensa na tarde dessa terça-feira, o staff do jogador foi procurado por Vitória, Ceará e Internacional. O jogador, que fez apenas 15 jogos pelo Cruzeiro nessa temporada, não completou 7 jogos pelo Brasileiro, e isso tem despertado interesse nesses times, porque uma vez contratando o Lautaro agora, ele ainda pode atuar no Campeonato Brasileiro por outra equipe. Mas ainda de acordo com a imprensa, o que aconteceu? Ceará e Vitória só sondaram, não fizeram nenhuma proposta ali para o Lautaro Dias. Parece que o Internacional, por mais que não fez nenhuma proposta, é o que está mais interessado, devido a essa questão dele não ter feito o 7º jogo no Brasileiro. Mas o Cruzeiro, por sua vez, já deixou claro que se tiver alguma proposta pelo Lautaro, que seja de compra. O Cruzeiro diz que não vai emprestar ele em hipótese nenhuma. O jogador que custou ao Cruzeiro 3 milhões de euros, algo em torno aí, né, de 16 milhões de reais. Então assim, o Cruzeiro não tem interesse em emprestar. Se for para negociar ele, que seja venda. E aí, já perguntando isso, queria saber de você. O Léo Jardim diz que
queria contar com o Lautaro pro segundo semestre, que gosta do Lautaro, que pensava nele ali no time. Mas você acha que se o Cruzeiro recebeu uma proposta pelo Lautaro, tem que vender? Lautaro é um jogador que particularmente eu gostava muito. Quando ele chega aí no ano passado, naquela Sul-Americana, ele estava bem. Não sei se você lembra naquele jogo contra o Boca Júnior. Aqueles 2-1 que o Cruzeiro fez, os 2 gols do Cruzeiro, foi devido à raça, né? A garra aí do Lautaro, que foi numa linha de fundo, ali brigou pela bola, ganhamos escanteio, o Wallace cabeceou. Depois o time do Boca vai saindo com a bola, ele vai e ganha na raça, toca para o Matheus Pereira e acaba acontecendo o segundo gol. Então esse Lautaro encheu os meus olhos. Só que aí no segundo semestre o futebol dele abaixou ali, né, de acordo com todo o elenco. Todo o time do Cruzeiro no final do ano passado teve uma queda no rendimento, e o Lautaro também não foi diferente. Aí no final do ano ele fez toda aquela preparação, a mesma que o Caio Jorge fez, preparação muscular, porque estava com o físico ali, né, meio comprometido. Então ele fez o treinamento e volta nessa temporada. Imaginei, poxa, se ano passado, no primeiro semestre, ele jogou bola, mostrou garra, raça, correndo atrás, a gente chegou até a se iludir com o Lautaro. Então depois desse tratamento aí que ele está fazendo, né, junto com o Departamento de Fisiologia do Cruzeiro, Lautaro vai voar esse ano, mas infelizmente não foi desse jeito, né? O Lautaro não conseguiu voltar esse ano nem parecido com aquele Lautaro do primeiro semestre. Aquele último jogo no Chile, Sul-Americana, Gabigol deu 2 passes para ele na cara do gol e ele erra. Hoje o Gabigol tem 2 assistências, era para ter 4, ele colocou o Lautaro 2 vezes na cara do gol e ele não fez o gol. E aí eu queria perguntar para você isso, né? Você acha que o Lautaro deve sim sair do Cruzeiro se receber uma proposta boa, ou você concorda com o Léo Jardim que ele pode ser reaproveitado aí ao longo da temporada? Uma vez que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é longo, Copa do Brasil é longa, um jogador ou outro pode sofrer uma lesão na coxa, e sempre é bom ter um banco ali, um cara que você possa contar. Mas escreve aí, você gosta ou não gosta do Lautaro? Acho que o tempo dele já acabou aqui no Cruzeiro? E quem pode estar começando um novo tempo no Cruzeiro é o Matheus Gonçalves. De acordo com o que foi divulgado pela imprensa na tarde dessa segunda-feira, o Cruzeiro admitiu que tem um interesse no jogador. Mas é um interesse, não admitiu que está fazendo negociação aí em cima do jogador, não. Foi perguntado ali, né, pro departamento do Cruzeiro o que ele acha do jogador, se tinha um interesse nele, dele compor o elenco, dele vir pro Cruzeiro nessa janela de transferência, e aí parece que as pessoas envolvidas ali dentro ali diz que o Cruzeiro tem muito interesse nele. Só que eu fico pensando uma coisa, quando o Bragantino fez a proposta pro Flamengo, né, para comprar o jogador, o Bragantino ofereceu 6 milhões de euros em 70% do passe do jogador. E o que o Flamengo fez? O Flamengo disse que não aceitava. Esses 6 milhões o Flamengo só aceitaria se fosse por 50% dos jogadores. E aí acabou que os dois times não conseguiram chegar num consenso e ele ficou mesmo no Flamengo e está cada dia perdendo espaço no rubro-negro. Devido a essa insatisfação do jogador é que pintou essa oportunidade aí do interesse, de um possível interesse do Cruzeiro em fechar um acordo com ele. Mas aí eu pergunto para você uma coisa, se ano passado o Bragantino ofereceu 6 milhões por 70%, o Flamengo não quis, vamos imaginar que o Cruzeiro faça a mesma proposta pelo Matheus Gonçalves, 6 milhões de euros por 70%, aí o Flamengo vai falar, não, vai ficar 50%. Eu quero saber assim, você acha que vale o Cruzeiro investir 6 milhões de euros em um jogador que sim, ele tem 19 anos, pode ser vendido no futuro, pode ter uma carreira espetacular, mas também pode não ter. É uma aposta. Você acha que o Cruzeiro deveria investir 6 milhões de euros em uma aposta do Flamengo? Essa que é a grande pergunta. Será que a base do Cruzeiro aí, né, não poderia investir esse dinheiro na base? Nós temos o Kenji aí, não estou comparando um jogador com o outro não, só quero dizer que na base do Cruzeiro tem jogadores, pode ser destaque, então sim, eu não estou comparando um com o outro, só estou dizendo o seguinte, é 6 milhões de euros numa aposta. E aí fica aquela coisa, né? O Flamengo rejeitou esses 6 milhões do Bragantino. Será que aceitaria do Cruzeiro? Mas escreve aí, você acha que é muito dinheiro para uma aposta, sim ou não? E se você chegou até aqui, segue o canal para você receber mais notícias do Cruzeiro.